instante. A gente já vai abrir a tela. Como conseguir um Wi-Fi super rápido onde e quando quiser em 60 segundos? Provedores de internet não querem que você descubra esse truque barato. Silvio Correia. Uma boa tarde a todos que estão conectados mais uma vez, aqueles que conectaram após a minha última intervenção aqui no vídeo. Eu sou o Selmo de Freitas, eu sou atualmente diretor executivo do Cindy Rochas. Nós estamos aqui nos reunindo hoje para a realização dessa webinar sobre o processo movido pelo Cindy Rochas desde junho de 2013, referente à exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, né, e que vai ser abordado pela equipe de advogados do escritório Davi Ataíde, que é o escritório que presta assessoria ao Cindy Rochas e dos quais foram os patronos da ação que vai ser abordada hoje.
Aproveito para apresentar aí os cumprimentos do presidente Thales Machado, presidente de Rocha. Nesse instante, ele está participando de uma reunião do Conselho da Findes, por isso que ele não está conosco aqui, para saudar e cumprimentar todos que já conectaram. Explicar, né, que nós estamos mantendo esse padrão de webinar, onde a maior parte das pessoas que estão participando não estão visíveis, nem estão sendo ouvidas ainda, porque a gente tem uma expectativa por ligações, por pessoas que perguntaram, que ia acabar podendo gerar algum ruído na hora da apresentação, mas nós vamos estar acompanhando perguntas e respostas pela webinar, pelo chat, e também deveremos abrir, né, trazer para a sala também as pessoas que desejarem fazer seus questionamentos, suas perguntas, diretamente aos advogados. Com isso, a gente espera dar uma melhor dinâmica ao desenvolvimento do trabalho dessa tarde. A gente espera que ela seja bem proveitosa, né, esse evento, essa webinar. Então, eu vou fazer só uma observação. Eu estou identificando aqui a contábil e o Edstone com a mão levantada. Ok, acabou de baixar a mão e ia fazer a pergunta se tinha sido ocasional ou não, acidental. E pedir a vocês que qualquer coisa, enquanto estiver tendo a apresentação dos advogados, que nos acione pelo chat. Depois nós vamos começar a verificar a mão levantada para poder abrir. Por enquanto, a gente vai aguardar só um instantinho, ok? A apresentação deles, depois a gente começa a interagir com todos. Mas qualquer dúvida nesse meio tempo, durante a apresentação, por favor, envie pelo chat. Vou levantar a mão aqui. A Karina Portofino levantou a mão, Portofirme, que é da nossa assessoria. Karina, se for sobre a foto, daqui a pouco a gente faz com eles 4, a gente pede para ficar no final, e também depois a gente deve colocar o pessoal para a sala, então vai ficar uma foto boa também. Ok? Vamos lá, doutor Rogério, doutor Daniel, doutor Lucas. Vou compartilhar o arquivo aqui. Sejam muito bem-vindos. Doutor Rogério, se você quiser dar um movimento inicial aí, e junto com a equipe aí. Tá ótimo, Selmo. Mais uma vez a gente agradece aqui ao Cindy Rochas, né, ao Selmo, a Karine, que sempre nos ajuda tanto preparar os eventos. A gente fez um em janeiro sobre a questão da taxa Siscomex, e hoje a gente tem a oportunidade de novamente encontrar vocês aqui para a gente conversar sobre a questão da ação da exclusão do CMS da base de cálculo PIS e COFINS. Esse assunto hoje transbordou o direito, não é um assunto que fica apenas ali entre os contadores, os advogados tributaristas, realmente é a tese do século, segundo os órgãos de imprensa divulgam, porque envolve muitas empresas, cifras bilionárias e interesses contrários, né? E o Cindy Rochas fez a ação judicial coletiva dele em 2013, né? Nesse momento, a ação, digamos assim, a tese já estava tramitando cerca de 13 anos, né? E vejam vocês que nós estamos em 2021 ainda aguardando o desfecho. No caso da ação do Cindy Rochas, a gente conseguiu, depois de muita interferência, né, no nosso escritório sempre foi muito proativo nessas questões, a gente conseguiu o trânsito julgado da ação. Mas o STF, né, inclusive a gente marcou hoje o webinar exatamente porque o STF tinha pautado o julgamento dos embargos de declaração, que é o que está sendo prometido, né, vai colocar, digamos, um ponto final na matéria, para o dia 29 de abril. E até eu falei, Selmo, vamos marcar então para o dia 6 de maio, né? E acabou que nós chegamos no dia 6 de maio e o Supremo não pautou. Estão julgando, na pauta hoje do STF, estão julgando a questão das patentes, da prorrogação. É um assunto totalmente fora desse nosso webinar aqui, mas de fato que também é um assunto muito importante, de muitos interesses, por isso que a gente está verificando que o julgamento está, digamos assim, demorando e possivelmente o STF não vai julgar essa semana o embargo de declaração, ou começa a julgar e não conclui, né? A gente queria chegar aqui com uma série de certezas absolutas, de convicções plenas, mas hoje o Brasil, infelizmente, é o país da insegurança jurídica.
os operadores do direito, acho que deve ter muitos colegas aqui participando desse webinar, vão concordar, está cada vez mais difícil a gente ter segurança para orientar nossos clientes. O STF, ora pode prender em segunda instância, ora não pode prender em segunda instância, ora ele é mais rígido com a questão do crime organizado, ora permite que um chefe de uma quadrilha, né, através de uma liminar individual de um ministro, saia pela porta da frente, causando todo aquele alvoroço, todo mundo acompanhou ainda nesse ano. Essa tese é uma tese da exclusão do semestre da base de cálculo PIS e COFINS, que a Fazenda, né, que representa ali os interesses de arrecadação, faz muito terrorismo lá dentro do STF, inventa números, né, pelo menos o que a gente acompanha do Instituto Brasileiro de Tributação é que os números que são apresentados ali não têm muita validação. O fato é que, realmente, esse bastidor aí do julgamento sempre aquece o noticiário, né? E está chegando a hora, digamos assim, do Supremo colocar um ponto final. Qual é a nossa visão? A nossa visão é que, como a ação do Cid Rochas foi protocolada em 2013 e como o julgamento, né, do Supremo ocorreu em março de 2017, ainda que o Supremo, ao julgar o impasse de declaração, resolva modular, né, ou seja, resolva colocar um marco temporal, da qual os contribuintes que entraram até determinada data podem se aproveitar, e os que não entraram não podem se aproveitar, não alcançaria a ação do Cid Rochas, porque todas as modulações que nós presenciamos até o momento não alcançavam as ações que foram distribuídas, né, anteriormente à sessão de julgamento. Mas, de novo, insisto, né, o Supremo realmente não nos permite, assim, ter tanta segurança jurídica. Assim. Vamos aguardar com muita atenção qual vai ser o resultado desse julgamento, e tudo que a gente quer dos tribunais superiores, né, do STJ e do STF, é segurança jurídica, respeito à coisa julgada, evitar que se crie um mecanismo perverso de que, de alguma maneira, o Estado possa criar algum tributo que seja considerado inconstitucional, e o contribuinte, ao invés de ser ressarcido no final, cria-se uma série de brechas, né, para que o contribuinte não seja ressarcido. Então, o que a gente espera no final é isso. Mas voltando aqui para a nossa ação específica do Cid Rochas, em que nós entramos com ela em 2013, em que o trânsito julgado aconteceu em março desse ano, em que a gente tem grandes elementos, né? Veja como é que a gente tem que ser cauteloso nas palavras. A gente não consegue chegar aqui e falar, não, está garantido, gente. Então, estamos como se fosse uma rocha ornamental, né? Sólida como uma pedra. Não é assim, hoje em dia, no Brasil. Então, a gente está cheio de cautela, mas cientes de como as empresas podem se beneficiar dessa ação do Cid Rochas, né? Então, vamos avançar aqui. A gente, como nas outras oportunidades, pretendemos não usar muito juridiquês, evitar o máximo possível se alongar, tentar ser objetivo para ter um espaço bacana para as perguntas, né? Então, a gente vai, digamos assim, abordar da seguinte forma, né? Aspectos gerais sobre o PIS e COFINS, a decisão do STF no ano de 2017, que foi essa decisão em repercussão geral, a decisão judicial definitiva da ação coletiva do Cid Rochas, o procedimento para a recuperação de valores e o espaço para perguntas, tá? Então, sem mais delongas, passo a palavra para o Dr. Lucas Sanson, que vai conduzir a primeira parte positiva, depois o Daniel, também o Dr. Daniel vai conduzir os assuntos, e claro que a gente pode sempre conversar ao longo aqui da exposição. Então, com a palavra, Dr. Lucas. Boa tarde, senhores. Deixo aqui registrado meu cumprimento aqui ao Cid Rochas e a todos os senhores aqui presentes. Como bem falado pelo Dr. Rogério, a gente vai falar agora no início sobre os aspectos gerais do PIS e da COFINS. Costumeiramente, a gente sempre fala juntos a expressão PIS e COFINS, né? Mas são tributos diferentes. O PIS são dois tributos da espécie contribuição social, né? Porque eles têm a receita vinculada. O PIS é o Programa de Integração Social, ele é destinado ao empregado, e a COFINS ela tem como finalidade o financiamento da Seguridade Social. O que é isso? É uma receita vinculada à Previdência, à Assistência e à Saúde. Tá? Na tributação do PIS e COFINS, existe a apuração tanto da forma cumulativa como não cumulativa. Essas alíquotas que eu coloquei aqui no quadro
são as alíquotas gerais, né? Algumas atividades têm alíquotas diferentes, como o setor financeiro, tá? Então, basicamente aqui, a tributação pelo regime cumulativo, né, vem pelo lucro presumido, e a legislação principal é essa 9.718, e o não cumulativo tem como alíquota geral, que é maior que a cumulativa, essa que está aqui exposta no quadro, e tem como legislação essas duas principais, uma de 2003, que é do COFINS, e a de 2002, que é do PIS. Nessa tese de hoje discutida, que é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, não abrange as empresas do Simples Nacional, tá? Como esse regime de tributação é unificado, ele não possibilita esse tipo de compensação. Então, não é possível as empresas do Simples se aproveitarem do crédito que vamos falar hoje, que foi o direito que o sindicato conseguiu. A base de cálculo dessas duas contribuições, isso aqui é importante para a gente entender qual que foi a origem do questionamento. Por que que o ICMS foi questionado como indevido na inclusão da base de cálculo do PIS e COFINS? O PIS e a COFINS, ele encontra embasamento constitucional, está lá no artigo 195, inciso 1, a linha B da Constituição. Ele incide nas pessoas jurídicas sobre a receita e o faturamento. As leis infraconstitucionais que vieram a regulamentar o PIS e a COFINS, como não poderia ser diferente, vieram nesse mesmo sentido. Então, basicamente, o PIS e a COFINS incidem sobre a receita e o faturamento. Esse é o conceito, né? O ICMS, ele é um imposto estadual. Ele incide na saída de mercadoria, na venda, na transferência jurídica, na troca de titularidade. Então, a pessoa ela não fatura e nem obtém receita de ICMS, porque o ICMS ele é um ônus fiscal. Você paga o ICMS para um agente político, que no caso é o Estado. Você não fatura o ICMS, ele não vira uma receita líquida dentro da sua empresa. A partir de então, veio esse questionamento e chegou ao judiciário. O ICMS configura a receita ou faturamento, que é a base de cálculo do PIS e COFINS, para fins de composição dessas contribuições sociais? Foi essa pergunta que o Supremo respondeu. Para os senhores terem uma ideia, essa discussão é tão antiga, existem ações antes de 2007. Só que a ação que chegou no Supremo Tribunal Federal, que foi julgada em 2017, encontra-se com um ponto ainda julgado, que é o embargo de declaração com relação à modulação dos efeitos temporais, ainda não foi apreciado. Essa ação foi ajuizada em 2007 e só foi julgada em 2017. Ou seja, em 2017, o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito da ação. E ele decidiu que o ICMS não deve compor a base de cálculo do PIS e da COFINS. A partir desse julgamento, que foi dado em repercussão geral, o que isso significa? A repercussão geral é uma modalidade técnica jurídica feita pelo legislador que engloba o Supremo Tribunal Federal quando ele quer que o Poder Judiciário de todo o país decida uniforme de acordo com o que eles decidiram. Ou seja, se o STF ele julgou que o ICMS não deve compor a base de cálculo do PIS e da COFINS, e julgou isso sobre o regime da repercussão geral, todo o judiciário do país deve seguir o mesmo entendimento. Portanto, muitas ações, a partir de 2017, transitaram em julgado, ou em 2018, ou em 2019, a do Cindy Rochas transitou em 2021. Eu vou explicar mais à frente para os senhores os detalhes dessa ação coletiva do sindicato. Após esse julgamento do STF em 2017, a União, através da Procuradoria da Fazenda Nacional, entrou com um recurso chamado embargo de declaração, porque ela verificou que haveria muita perda de receita, né? Seriam bilhões que o Brasil ia ter que devolver para o contribuinte. Então, eles pediram que fossem modulados os efeitos dessa decisão, para que não retroagisse. A União está querendo não devolver esse dinheiro para o contribuinte, né? Só que isso ainda não foi apreciado e algumas ações já foram encerradas e o direito garantido, que é o que nós chamamos de coisa julgada material, que é quando existe a imutabilidade de uma decisão judicial. Ela não pode ser mais alterada para o outro processo. Tá? Então, atualmente, os senhores devem estar acompanhando, esse tema esse ponto específico do STF ia ser julgado semana passada, foi adiado para essa semana e essa semana também adiou para outra semana. Tá? Mas com relação a esse ponto, os senhores não precisam ficar preocupados. Estou apenas apresentando e explicando a ordem cronológica dos acontecimentos. Nesse julgamento de 2017 do Supremo Tribunal Federal, ele chegou a essa seguinte conclusão: o ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS.
Esse recurso foi provido lá e publicado dia 2 de outubro de 2017, e um dos fundamentos que foi afirmado pelo Supremo foi o seguinte: o ICMS é ônus fiscal. O valor não pertence ao contribuinte, mas sim ao Estado. E isso para a gente parece até óbvio, porque a gente paga o ICMS para o Estado, para o agente político. O valor do ICMS não entra de forma líquida e a gente não fatura ou obtém receita através de imposto, né? Então, o Supremo ele afirmou que o ICMS não incide, reafirmando que não ingressa no patrimônio do contribuinte, e essa parcela correspondente ao ICMS não tem natureza de faturamento e nem de receita. Lembrando que o faturamento e receita é a base de cálculo do PIS e do COFINS. Aí ele continua afirmando que um simples trânsito na contabilidade, e com razão. Aí nenhuma empresa fatura ou obtém receita de imposto que é pago para o governo. Por conta disso, em 2017, muito antes dessa decisão, inclusive, o Cindy Rochas moveu a ação coletiva. A ação do Cindy Rochas ela é de junho de 2013. Tá? O Supremo ele decidiu essa matéria de forma definitiva em 2017. Então, a partir dessa data, nós pedimos ao Tribunal Regional Federal que pegasse a ação do Cindy Rochas e adequasse ao que foi decidido pelo Supremo. E assim o Tribunal Regional fez. Tá? O Tribunal foi e decidiu, reunindo seus desembargadores, revendo o entendimento que já tinha sido colocado na ação judicial, porque nessa ação coletiva, quando nós ingressamos com ela, a sentença foi de improcedência. Depois nós apelamos para a segunda instância, aí sobreveio a decisão do Supremo pacificando a matéria. A partir desse momento, o Tribunal Regional Federal da segunda instância se reuniu e fez um julgamento de retratação no processo do Cindy Rochas. Eu coloquei aqui para os senhores, nesse slide, os 2 pontos das 2 decisões. A primeira decisão fala o seguinte: revisão de entendimento para reconhecer o direito da impetrante, a impetrante ao Cindy Rochas, de excluir o valor do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, diante do precedente de observância obrigatória, que é o precedente firmado em 2017 pelo STF. No que se refere à prescrição, esse ponto aqui é importante porque fala desde quando os senhores associados vão poder recuperar esse crédito. No que se refere à prescrição, como a ação foi ajuizada em 4 de junho de 2003, a ação coletiva do Cindy Rochas, aplica-se o entendimento no recurso tal. Operou-se a prescrição quinquenal da pretensão com dos valores recolhidos antes de junho de 2008. O que isso quer dizer? Se a ação coletiva foi proposta em junho de 2013, ela retroage 5 anos, então abrange a competência de junho de 2008 para frente. O tribunal apenas não liberou as empresas recuperadas de 2008 para trás, apenas daí para frente, 2008, 2009, 2010, até 2021. São quase 13 anos de recuperação de tributo, e atualizado pela taxa Selic. Posteriormente a essa decisão, nós entramos com um recurso também para o próprio Tribunal Regional Federal. É um recurso chamado de embargo de declaração. Nesse recurso, a gente queria que o tribunal analisasse qual parcela do ICMS deveria ser excluída da base de cálculo do PIS e COFINS, que seria a parcela efetivamente recolhida pela empresa ou aquela destacada em nota fiscal. Após ingressarmos com esse recurso, o tribunal se reuniu novamente e apreciou esse ponto, concluindo que o ICMS a ser abatido não é o pago ou o recolhido, mas sim o ICMS destacado na nota fiscal. Ele concluiu dessa forma porque ele interpretou que o voto da Carmen Lúcia, que foi o voto condutor daquela ação no STF, assim dispôs. Então, para o TRF2, na ação judicial coletiva do Cindy Rochas, operou-se o direito de excluir o ICMS destacado da base de cálculo do PIS e da COFINS. Só um parênteses, né, Lucas? Porque a gente já sabia, na ocasião desse julgamento, que era importante a gente tentar aclarar a decisão. Na verdade, ali a gente poderia ter alguns resultados diferentes. Ele poderia falar que não, que era o ICMS apenas recolhido, ou poderia falar que não, que vai o julgamento dos embargos de declaração, que é o que deve acontecer por agora. Mas, realmente, a gente que acompanha o processo, né, lá em Brasília, a gente sabe que quando os ministros julgaram esse caso, não tinha essa discussão ali, e o voto da ministra Carmen Lúcia, que é a relatora, é muito categórico, no sentido que o ICMS é o ICMS que está destacado na nota fiscal. Eu, particularmente, nós no escritório, às vezes a gente diverge entre nós, né? É importante isso até para criar, digamos assim, um bom debate jurídico.
Mas eu particularmente entendo que a todo momento o contribuinte não tinha opção. O contribuinte ele sempre recolheu o PIS e COFINS em cima do ICMS destacado na nota fiscal. Ainda que em determinado período, naquele mês, por exemplo, ele não tivesse ICMS a pagar, ou tem algum regime especial que ele pode tornar e recolher um ICMS menor, nunca foi permitido usar essa base de cálculo para o PIS e COFINS, né? Sempre foi o ICMS destacado. Então, a partir do momento que você recolhe sobre o destacado, a União, no caso, teria que se devolver sobre o recolhido. Eu sempre defendi dessa forma, né? Então, foi muito importante essa nossa estratégia, porque, digamos assim, reforça, né, esse entendimento que nós tínhamos, mas, conforme a gente falou no início do nosso webinar, né, ainda que a sentença, os embargos de declaração tenham, digamos assim, deixado esse parágrafo ali, que nos dá a entender dessa forma, né, nunca podemos ressaltar ou ressalvar se amanhã ou depois o Supremo julgar diferente, que não pode ter algum tipo de questionamento, algo assim no gênero, por incrível que pareça, né? É só para fazer essa parte aí nas palavras do doutor Lucas. Justamente, a grandeza da base de cálculo do PIS e COFINS é justamente o valor destacar em nota fiscal, né? Então, eu espero que o Supremo tenha sensibilidade para poder julgar dessa forma. Aqui, senhores, nesse slide, eu coloco o resumo da ação coletiva do Sindirochas. No slide anterior, eu coloquei alguns pontos das decisões mais importantes que tiveram, tá? Fazendo um juízo de retratação para garantir o direito à exclusão do ICMS e também se manifestando sobre qual parcela deverá ser excluída da base de cálculo. Tá? Em resumo, é isso. A ação do Sindirochas foi ingressada dia 4 de junho de 2013. O seu encerramento definitivo foi em março desse ano, no dia 13. Quando ocorre o encerramento definitivo de uma ação judicial, existe uma coisa que nós chamamos de coisa julgada material. Essa ação ela não pode ser mais modificada, a não ser por um ponto, que seria uma ação rescisória, tá? Por conta da União. Qualquer tipo de ação judicial, basicamente, pode ser rescindida, mas desde que haja alguns motivos plausíveis. Nesse caso, como já foi julgado inconstitucional, né, a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, não existe motivo para que a Fazenda venha questionar essa ação. Tá? Então, o direito obtido foi das empresas associadas poderem excluir o ICMS destacado na nota fiscal da base de cálculo das contribuições sociais, PIS e COFINS, e de compensar pela via administrativa, perante a Receita Federal do Brasil, que é o procedimento de habilitação de crédito. Nós vamos falar sobre esse procedimento daqui a pouco. Então, a empresa tem o direito de compensar desde junho de 2008. Né? São quase 13 anos aí de recuperação de crédito atualizada pela Selic, desde junho de 2008. Ele diz a competência. A abrangência dessa decisão. O Sindirochas é uma entidade sindical de abrangência estadual. Então, essa decisão vale para as empresas associadas que estão dentro do estado do Espírito Santo e que tem o regime de tributação lucro real, lucro presumido, porque o Simples, conforme eu falei, não se encaixa, infelizmente, na recuperação e no aproveitamento desse direito. Aqui nessa parte, nós colocamos dois exemplos de cálculo e apuração do regime cumulativo, né, que é o lucro presumido, e vai ter também do regime não cumulativo, que é o lucro real. Eu vou passar a palavra aqui para o doutor Daniel, que ele vai poder explicar melhor esse ponto. Boa tarde a todos, é um prazer estar falando com o setor mais uma vez, né? E a gente fica bem feliz aí que depois de muitos anos a gente pode dar essa boa notícia aí, que a gente vem acompanhando atentamente aqui no escritório, todos os debates, não só os debates que aconteceram na ação, né, do Sindirochas, mas também todo esse debate que acontece no âmbito do Supremo Tribunal Federal e os desdobramentos disso. O que acontece? Esse quadro que a gente quer apresentar é um quadro para a gente entender um pouco como que acontece a complexidade aí da apuração do PIS/COFINS e do próprio ICMS, né? Primeiramente, aqui a gente tem o PIS/COFINS no regime cumulativo, né? O regime cumulativo é o regime no qual, a cada etapa de circulação da mercadoria, o tributo vai se acumulando na cadeia de comercialização, então você tem uma incidência em cascata, né? O tributo a mercadoria, cada vez que ela é dada uma saída, a tributação em 3,65, calculando sobre os dois tributos. Isso vai acontecendo em todas as etapas da comercialização. E aí, nesse caso, a gente teria, e como a gente vai também ver no caso do lucro real, a gente teria reflexos
diferentes, né? Reflexos econômicos diferentes, na exata medida que se você exclui o ICMS destacado ou ICMS recolhido. E aí, para isso, a gente tem que lembrar que o ICMS é um tributo não cumulativo e que ele usa uma técnica de não cumulatividade. O legislador abriu mão dessa técnica, a gente tem diversas técnicas de não cumulatividade, como a gente tem a técnica de não cumulatividade do PIS/COFINS também. E na técnica do ICMS, o ICMS destacado na saída, ele é compensado, digamos assim, com os créditos da entrada do ICMS pago na etapa anterior. Então, o destaque da sua nota fiscal, você vai diminuir aquilo que foi destacado das suas entradas, certo? Isso aqui a gente fez uma situação hipotética, considerando uma empresa que utiliza a apuração normal, né, de ICMS. A gente sabe que no Estado do Espírito Santo, as empresas de rochas ornamentais, elas são beneficiadas pelo Compete ou pelo Invest, então os valores recolhidos eles podem ser menor, mas ou seja, quando a gente está falando de ICMS recolhido, de exclusão de ICMS recolhido, é o ICMS realmente que é recolhido pela empresa, então a gente está falando se tem subvenção, se tem benefício, ou se é de apuração normal, é aquele cálculo final mesmo que a empresa paga. E no ICMS destacado, a gente está falando de excluir da base de cálculo do PIS/COFINS, a base de cálculo que é seu faturamento, o ICMS que é destacado na nota fiscal. Então, a gente teria aqui uma diferença, por exemplo, de sem nenhuma exclusão de ICMS, a empresa pagaria 3,65 de PIS/COFINS numa operação no valor hipotético de R$100. Isso diminuiria para 3,47 se você excluísse o ICMS recolhido num regime normal de operação. E se você excluir o ICMS destacado, considerando uma alíquota interna de 17%, você reduziria isso para 3,03. Então, a gente percebe que há benefício, né? A gente tem um benefício nessas duas hipóteses que a gente coloca, e um ganho aí no regime cumulativo. No regime não cumulativo, que a gente pode ver no próximo slide, Lucas, aí a gente também tem a mesma técnica, né? Mas aí muda um pouco, porque no caso do regime não cumulativo, as alíquotas são maiores, o somatório das duas alíquotas é 9,25, e isso você vai ter as reduções também em cima dessas alíquotas um pouco maiores. Então, se a gente está falando de uma operação normal, que aquilo que seria recolhido, que você exclui, a gente teria 8,79 numa situação hipotética de 100, e se você calcular sobre o ICMS destacado, você pagaria 7,68. O regime não cumulativo do PIS/COFINS, ele usa uma técnica de não cumulatividade chamada de confronto de bases. Então, você tem sua base da entrada e você teria sua base da saída. A base da entrada ela é calculada sobre o valor da prestação de serviço ou o valor da mercadoria do bem que você adquire para revenda. Nesse valor está o ICMS. A gente sabe que tem ali, quando você compra a mercadoria, tem o ICMS embutido nele. O que acontece? A Fazenda Nacional percebeu isso e solicitou nesses embargos de declaração ao STF esclarecimentos sobre como que o contribuinte deve fazer em relação a esse ICMS que compõe ali o custo de aquisição dos bens adquiridos para revenda ou de algum serviço também, né? No caso de serviço seria ISS, mas vamos falar de bem aqui adquirido para revenda. Então, a Fazenda Nacional solicitou esclarecimentos ao STF nesse embargo de declaração, que ainda não foi respondido, mas a gente já tem um apontamento de que isso é algo que provavelmente vai ser decidido no Supremo Tribunal Federal de forma favorável ao contribuinte. Isso porque a Receita Federal editou a Solução de Consulta 13 de 2018, que objetivava esclarecer alguns pontos para aqueles contribuintes que já tinham trânsito em julgado da ação, e nessa solução de consulta, a Receita não falou nada sobre você ter que, digamos, estornar o ICMS do seu crédito PIS/COFINS. Então, a gente acredita que isso é um apontamento que não será necessário estornar o crédito ICMS
o ICMS, quer dizer, nos créditos e PIS/COFINS no regime não cumulativo, até porque nesse regime não cumulativo, que ele é diferente do ICMS, você está confrontando bases, você está confrontando valores que foram dispendidos pela empresa, e você não está confrontando o PIS/COFINS que foi pago na etapa anterior com o PIS/COFINS que você vai ter que pagar em função das operações. Então, a gente tem essa sistemática do PIS/COFINS não cumulativo diferente do ICMS, motivo pelo qual a gente acredita, até já respondendo algumas perguntas que a gente já viu no chat, que isso não será necessário, certo? Então, a gente tem esses alcances dessas decisões, considerando os dois regimes que a gente tem hoje em dia e considerando também as parcelas a excluir, se é o ICMS recolhido e o ICMS destacado, certo? Procedimento de apuração de recuperação, o doutor Lucas vai dar continuidade? Sim. Pois bem, senhores, esse aqui é o ponto mais importante, né? Como que a gente vai recuperar esse crédito, né? Ele não foge muito do que está regulamentado na Receita Federal, né? Basicamente, quando você transita, consegue uma ação judicial e você tem o direito de recuperar algum crédito federal, e esse crédito vai se dar por meio de compensação, você deve seguir o que está estabelecido na Instrução Normativa 1717 de 2017 da Receita, tá? Nesse caso, a recomendação é o seguinte: a planilha não é um dos requisitos da norma da Receita Federal, mas nós aqui do escritório, nós apuramos crédito há mais de 10, 12 anos, né? A gente sempre junta a planilha e sempre é deferido, e já tivemos até reunião já com auditores da Receita que preferem com a planilha para poder comparar o valor que está sendo pedido na habilitação de crédito, tá? Então, o primeiro passo para os senhores é apurar e planilhar os valores desde 2008, fazer uma coluna com atualização pela taxa Selic, a Selic acumulada, protocolar, vai elaborar um requerimento, os documentos do processo judicial estarão conosco, ou então com o Cindy Rochas também, os senhores podem nos pedir, que é a certidão de trânsito julgado e a certidão de inteiro teor do processo, tá? Elaborar esse requerimento, protocolar junto à Receita Federal do Brasil, tá? Esse requerimento chama-se Pedido de Habilitação de Crédito, a gente chama de PHC, tá? Esse protocolo e esse procedimento é tudo feito pelo ECAC. Lá você protocola, lá é gerado o número do processo e lá você acompanha todo o andamento. Esse pedido, pela norma da Receita Federal do Brasil, ele é analisado em 30 dias, tá? E, incrivelmente, a Receita Federal do Brasil analisa em 30 dias, 28, 35, mas é muito rápido a análise desse pedido. Após a autorização da Receita Federal, as empresas, e sendo deferido, as empresas estão aptas a promover a compensação, tá? Isso vai se dar por intermédio do PRDCOMP. Lá vocês vão incluir o número do processo judicial e outros detalhes que constarão no despacho decisório de autorização de compensação da Receita, tá? Aí, posteriormente isso, a contabilidade vai ter que fazer sua escrituração contábil e o aproveitamento do crédito. Basicamente, a recuperação do crédito passa por esse procedimento. Todo esse procedimento está regulamentado lá no artigo 98 e seguintes da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, 1717 de 2017, tá? E aqui eu franquei as palavras aqui aos meus colegas, doutor Daniel, doutor Rogério, caso queiram fazer algum comentário. Posteriormente, a gente vai abrir aqui para perguntas dos senhores. Certo, eu acho que o tema está esclarecido. Realmente é a gente ouvir agora do setor aí o que eles precisam nos questionar e que a gente possa poder responder também. Bem, doutor Lucas, doutor Daniel, doutor Rogério, obrigado. Já existem algumas perguntas no chat, eu acho que vocês estão podendo visualizá-las, né? Eu estou pegando a última aqui para depois ir para a primeira. Está sendo feita uma pergunta que acaba, tanto o Lázaro fez de uma forma, mas também o fez o Leonardo, se não me engano aqui, sobre os filiados a partir de quando, né, os filiados ao Cindy Rochas, a partir de quando podem aproveitar essa decisão. Se a Receita Federal vai pedir qual comprovante de filiação ao sindicato, e que é no mesmo caminho, porque o Lázaro perguntava se empresas sindicalizadas, por exemplo, em julho de 2020,
teriam esse benefício da decisão do sindicato. Então, eu abro para que os senhores possam responder essa questão. A gente entende que a ação judicial, né, como ela foi distribuída em 2013, a partir dali interrompeu o prazo, né, de recuperação. Porque o prazo são 5 anos antes do protocolo da ação, quando você tem a pretensão de recuperar algum tributo que você entende que pagou indevido ou maior. Então, mesmo que uma empresa ela tenha se afiliado depois, né, o prazo da ação não mudou, continuou sendo aquele mesmo ajuizado lá atrás. Então, a princípio, a empresa poderia recuperar esse período, só tem que ver a data de constituição. Às vezes, ela teve algum momento que ela estava no Simples Nacional, isso tudo tem que ser levado em consideração. Mas o marco temporal da ação, o Lucas, se puder até olhar a data correta aí, Lucas, só de curiosidade, né? Acho que foi outubro de 2013. Foi 4 de junho de 2013. Junho, minha memória não está das piores assim, mas cheguei perto. 4 de junho de 2013. Então, todas as empresas que tiveram aí, são associadas, podem aproveitar assim desse direito. Ou seja, se eu me associar hoje, né, eu teria o direito também a buscar essa recuperação. Sem sombra de dúvidas. As outras questões, não sei se o doutor Daniel, vocês também estão vendo, que foram colocadas pelo Lázaro, né? Eu até vi que o doutor Daniel acho que fez uma abordagem, porque ele pergunta um questionamento com relação às empresas que apuram o PIS e COFINS pelo regime não cumulativo. Se para a apropriação dos créditos sobre as entradas, poderá ser incluído na base deste crédito PIS e COFINS o valor do ICMS das aquisições. Manteríamos esse procedimento? E aí, na sequência, ele coloca Daniel, o ICMS seria destacado nas notas fiscais, mesmo para as empresas que utilizam os benefícios do Compete? Tá certo. O que acontece? Em relação à pergunta se você vai poder continuar colocando o ICMS no custo das suas aquisições e calcular em cima das suas aquisições, os seus bens ou serviços, a gente está falando de bem, né, ICMS, 9,25%. Lembrando que a empresa adquire, por exemplo, um bloco, em cima daquele bloco ele calcula 9,25% e aquilo ali gera crédito para ela fazer a apuração de débito e crédito do regime não cumulativo de PIS e COFINS. A técnica do PIS e COFINS é uma técnica de você confrontar bases, então você não confronta o imposto pago na etapa anterior, tanto que se você adquirir mercadorias de empresas do Simples Nacional, ele vai também te gerar crédito de PIS e COFINS de 9,25%. Se você adquire mercadoria, por exemplo, de uma empresa do regime cumulativo, que paga 3,65%, isso vai te gerar crédito de 9,25%. O que acontece? A gente tem um apontamento baseado na solução de consulta 13 de 2018, que foi uma solução de consulta editada pela própria Receita Federal do Brasil, que não haverá necessidade de você se tornar parcela de ICMS ou daqui para frente ou para trás do crédito que você descontou da sua apuração do PIS e COFINS do regime não cumulativo. Muito embora isso ainda é um ponto que deverá ser enfrentado pelo STF nos embargos de declaração que trata da modulação de efeitos. E seria até, ao nosso ver, um comportamento contraditório da Receita Federal e da União, né? A Receita Federal faz parte da União, de editar uma solução de consulta que ela indica que não é necessário fazer esse estorno dessa parcela de ICMS, e ainda pedir isso no Supremo Tribunal Federal para ser esclarecido de uma forma contrária. Então, a gente acredita que esse é um ponto que caminha para que o contribuinte não tenha necessidade de se tornar o crédito referente ao ICMS, mas a gente também aguarda, claro, essa definição aí do Supremo sobre isso. Em relação aos benefícios fiscais, o benefício fiscal, caso seja feito o cálculo sobre o valor recolhido, o valor recolhido é aquele calculado em cima do benefício fiscal. E se for o ICMS destacado, vai ser o destaque do imposto que está na nota fiscal, sem maiores considerações. Só um parênteses, Daniel, que eu queria colocar com relação àquela
pergunta anterior, que eu cheguei a mencionar que a empresa que ela pode aproveitar o crédito a partir de agora, porque a ação foi distribuída em 2013, é importante também ressalvar o seguinte, né? A empresa ela tem que verificar se ela não tem a sua ação individual. Essa tese é muito antiga e, de repente, lá em 2013 ou 2011, em outro período, ela entrou com ação individual. Essa regra de usar ação coletiva não vale para as empresas que têm ações individuais, né? E se a ação individual for improcedente, ela não poderá usar a ação do Síndico de Rochas, né? Da mesma maneira que a empresa, se porventura participar de alguma outra entidade de classe, natureza sindical não tem como, porque o sindicato só tem um, né? O sindicato de cada território é o regime da unicidade sindical, não tem como ter mais de um sindicato representando a mesma categoria, no mesmo território. Então, só existe de Rochas com essa legitimidade. Mas associações, a empresa pode ser associação empresarial de alguma região, por exemplo, e essa associação entrou com a ação em nome da empresa, porque a associação é diferente, né? A associação tem que acompanhar a lista das empresas associadas e os associados têm que anuir, né, com esse ajustamento. Então, tem que verificar que estágio está essa ação. Então, só um alerta para as empresas que têm ações individuais e as empresas que têm ações, eventualmente, né, representadas por outras entidades coletivas, fazer essa checagem para ter certeza que pode ou não pode utilizar a ação do Síndico de Rochas para amanhã ou depois não ter uma surpresa desagradável com a glosa dos créditos, a multa de 150% e outro tipo de problema aí não desejável, né? Nesse caso, Rogério, só para um esclarecimento, porque deve ter os prazos em que é permitido, de repente, você desistir de uma ação. Mas vamos supor que eu tenho a minha ação individual e eu não sabia, eu não acompanhava, não tinha informação da ação coletiva do sindicato, né? E eu tenho a ação. Só que eu observo agora que a ação coletiva do Síndico Rochas, ela vem a ser mais benéfica, né, em termos de prazo para retroagir e tudo mais, do que a minha individual. Ainda há caminho, dependendo do estágio da ação, para que a empresa desista, se ela quiser, da ação individual dela? Selma, se o Rogério me permite, a empresa que tem ação individual, é necessário, provavelmente tem algum advogado acompanhando. É preciso saber em que fase está essa ação judicial. E que tipo de ação judicial é essa? É um mandado de segurança? É uma ação ordinária? Por quê? Cada tipo de ação, cada natureza de ação tem um detalhe. O mandado de segurança entende-se que tem a natureza de um direito subjetivo, cuja desistência dele não depende da anuência da outra parte, né? Então, a qualquer momento de um mandado de segurança, tecnicamente, você poderia desistir sem concordância da outra parte para você se aproveitar de um direito conseguido numa ação coletiva de uma entidade que te representa, né? O que o microsistema processual coletivo fala é que a empresa, que quando existe uma ação coletiva e existe uma ação individual, a empresa, ao tomar ciência da ação coletiva, ela tem 30 dias para desistir de sua ação judicial, tá? E como que se dá essa ciência? É uma ciência inequívoca, né? Se ela recebeu um comunicado do setor, da entidade, ela está sendo formalizada que ela está sabendo de uma ação coletiva e, a partir daí, ela tem 30 dias para se manifestar na sua ação individual. Quero desistir para poder, porque tem ação judicial coletiva, porque eu vou aproveitar da outra ação, ou não. Então, tem que ver tudo isso, tem que ver que tipo de ação que essa empresa tem, se é um mandado de segurança, se é uma ação ordinária, porque a ação ordinária, depois que você contesta, você pode desistir, mas, às vezes, o juiz não aceita e ele acaba extinguindo com o julgamento de mérito. Então, tem todos esses detalhes, tá? Mas é possível, sim, numa ação judicial, a depender desses detalhes que eu falei, a empresa desistir para se aproveitar de uma ação judicial coletiva, tá? Mas depende de muitos detalhes. Ou seja, é questão de realmente analisar criteriosamente as duas ações, ver qual que é mais benéfica e o que pode ou não ser feito nesse momento. E tem que se analisar caso a caso também. É importante esse alerta aqui para que as empresas façam o dever de casa, né? É importante olhar. Às vezes tem empresa, por exemplo, que foi comprada pelo atual sócio em 2015. Ele nem sabe, mas lá em 2009 já teve essa ação e foi julgada extinta, enfim, procedente, né? Então, a empresa tem que... Aí eu faço uma pergunta também. Vamos lá. O senhor falou aí, doutor Rogério, da questão das empresas, por exemplo, que são representadas por uma associação. Vamos supor que em 2015 eu estava numa associação, né? E a associação entrou com ação.
Ela entrou com uma ação, eu dei o ok como empresa para que ela me representasse. Só que quando chegou em 2018, eu saí dessa associação. Eu saí. Mas eu continuo vinculado àquela ação movida por ele, né? Tem que desistir, tem que peticionar dentro desse processo coletivo movido pela associação, pedindo a sua exclusão do processo. Ok, se isso não foi feito, eu continuo vinculado. Sim. Tem uma pergunta aqui que veio do Francisco. Qual a recomendação para a elaboração da planilha? Se ela seria listada nota a nota ou de modo resumido, por exemplo, por CFOP? Tá certo. Assim, a gente teria que avaliar qual que é o regime da empresa, qual que é a apuração dela, se ela tem benefício. Então, são muitas nuances. Uma planilha que a gente elabora para apurar o valor de uma empresa não é igual a outra. Então, assim, o que tem que ser demonstrado para a Receita Federal é o crédito. Isso não tem nada formalizado. Então, se deixar claro para a Receita Federal qual é o ICMS que está sendo excluído da base de cálculo pelos COFINS. Então, a Receita não exige nenhum padrão nem nada. Ok. Tem uma pergunta do Leonardo aqui, se a decisão abrange o ICMS substituição tributária. O ICMS substituição tributária é um assunto que também a gente entende que pode ser enfrentado, mas a gente gostaria até de saber se isso está se aplicando ao setor especificamente, né? Que a gente não tem conhecimento do ICMS, substituição tributária no setor de rochas ornamentais. Então, a gente assim a gente não conseguiria analisar esse aspecto desse cálculo do ICMS-ST, até porque o ICMS-ST tem diversas formas de cálculo, porque a gente não tem esse conhecimento disso para o setor de rochas ornamentais. Ao contrário, é até diferido, né? A gente enfim, a gente conhece regime de ST no setor de rochas. A pessoa que enviou a pergunta, se puder mandar para a gente o dispositivo do regulamento do ICMS do Estado do Espírito Santo, vai ser um prazer poder pesquisar, até responder depois pelo e-mail e tudo, mas a princípio a gente desconhece esse regime no setor de rochas. Ok. Mas sendo aqui uma pergunta da Bárbara, eu acho que houve a abordagem já, mas ela colocou, qual o valor do ICMS poderemos deduzir da base de cálculo, né? Se é o ICMS pago ou destacado. Isso aí teve já a abordagem, correto? Uhum. Mas se puder reiterar e deixar bem patente o entendimento. Na ação judicial coletiva que se encerrou de forma favorável ao Sindrochas, tá? O tribunal decidiu que o ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e COFINS é o ICMS destacado, não o recolhido. Ok. E aí ela prossegue uma pergunta perguntando se a partir da apuração do mês de abril de 2021 já podemos fazer essa dedução na própria apuração da empresa ou deve fazer algum requerimento à Receita Federal. A ação está com trânsito julgado, então a empresa já pode utilizar, sim, a ação judicial, e ela deve, até uma pergunta já respondendo o Francisco também, né, que ela deve informar isso na sua documentação fiscal, na sua escrituração, conforme os manuais que a Receita Federal já disponibiliza até sobre isso. Ô Selmo, só um adendo também, que alguns anos atrás, salvo engano foi em 2019, nós já enviamos um comunicado a todos os associados que desde então as empresas já estavam desobrigadas a incluir o ICMS, né? Então agora nós conseguimos o direito de recuperar, mas a desobrigação de incluir ela já estava vindo de meados de 2019 por aí. Aí tem uma pergunta também do Leonardo aqui, que se mesmo com trânsito em julgado, né, material, a opinião é aguardar o julgamento dos embargos de declaração para iniciar o processo administrativo. Não. A habilitação do crédito, não. Pode seguir, até porque a habilitação do crédito aí,
a gente consegue no escritório, nesse período aí que o doutor Lucas comentou, em 30, 32 dias, mas também a gente já viu situações que demoram mais do que isso, né? Então, a gente não vê problema em começar a fazer a apuração. É uma apuração complicada, quem tem vai puxar lá de 2008, tem que mexer em DACOM, não é tão fácil falar, é muito fácil, né? Vai fazer. A gente até recomenda que as empresas se cerquem de cuidado, porque às vezes o perigo não está na sentença, o perigo está na forma que isso vai ser apurado, na forma que isso vai ser habilitado, na forma que isso vai ser compensado. Tem muito empresário que quer fazer e dispensando as consultorias, a gente não recomenda fazer isso, é importante buscar a expertise, porque o sindicato já fez um grande dever de casa aí, que foi reconhecer essa ação de forma positiva para as empresas, mas não significa que, digamos assim, as empresas não têm que se cercar de cuidados, né, para isso. Então, vale a pena reforçar essa questão aqui, né? Enfim, importante os empresários buscarem realmente essa expertise, porque fazer essa apuração, falar que é muito fácil, mas na hora de fazer, pegar documento lá de 2008, né, a própria Selic não é a Selic do Banco Central, que a Receita Federal aceita. Então, tem uma série de particularidades ali que é importante buscar quem faz isso mesmo assim, né, de certa forma, né? E é a nossa recomendação. Tem uma outra pergunta do Lázaro aqui. Ele fala sobre o parecer normativo COSIT, Receita Federal do Brasil, 5/2018, itens 155 e 158, dizendo que veda a apropriação do crédito sobre ICMS nas aquisições. Assim mesmo, manteríamos crédito sobre o ICMS das entradas? Esse parecer normativo COSIT 5 de 2018, ele trata de uma outra decisão judicial do STJ, que tratou do conceito de insumo de PIS/COFINS, que definiu que o conceito de insumo de PIS/COFINS era tudo que era essencial e relevante para a empresa. Então, esse parecer ele não trata da exclusão do CMS da base de cálculo PIS/COFINS, e ele fala da questão de você não poder incluir o ICMS-ST, que aí também é uma questão que a gente entende que o setor de rochas não acaba sofrendo, né, pelos produtos mesmo comercializados não ter essa sistemática da substituição tributária. Então, a gente entende que esse parecer está tratando de outro caso, né? O que fala sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo PIS/COFINS é a solução de consulta 3 de 2018, que é outro documento da Receita Federal. Tem uma pergunta aqui do Leonardo, também perguntando se a Receita, né, qual vai ser a prova de filiação que a Receita vai pedir ao sindicato. Bem, nós aí, doutor Lucas, vocês podem confirmar, a gente tem feito, já até pedido do escritório, algumas declarações, né, para as empresas, informando que elas são afiliadas ao sindicato. Não foi isso que nós temos feito, doutor Lucas? Ocorre, mas não é regra da Receita pedir isso. Ela pode pedir ou não, né, Lucas? Ela pode pedir ou não, mas não é regra. Se tratar de sindicato, geralmente não é regra. Aí aqui tem um pedido aqui, se poderia novamente falar sobre o prazo que pode pedir habilitação do crédito, de 4 de junho de 2008 até quando? Até o presente momento. O marco 4 de junho de 2008 é o alcance máximo que eu posso buscar. É o alcance máximo, isso. Né? É de lá para cá, justamente. Se esse mês eu pagar mais porque eu não fiz a exclusão, mês que vem eu posso, com base na decisão e na base da regra, fazer a recuperação. Não é isso? Positivo. Ok, vamos chegando perguntas aqui. Ela vem perguntando se os sistemas eletrônicos da Receita estão adaptados para a exclusão do ICMS possa ser feita daqui por diante. Sim, tá. Isso aí já estão os manuais já dos sistemas e já está adaptado. Aí, mais uma pergunta, se sobre o presente já podemos excluir o ICMS da base de cálculo para PIS/COFINS ou guardar a modulação. Se não me engano, foi uma pergunta também anterior que teve algo nesse sentido. Aí o doutor Rogério, acho que até colocou que já pode ser feito, né? E o doutor Lucas até estava comentando que desde 2019 houve um comunicado do sindicato dizendo que, por conta da decisão que já tinha sido obtida, já poderia haver essa exclusão. O que estava se aguardando era o direito a recuperar o que tinha sido pago. Foi isso, doutor Lucas?
Justamente. Não me lembro a data específica, né, mas nós fizemos esse comunicado, algumas empresas entraram em contato com a gente e respondendo, aproveitando aí a pergunta da Leandra, a resposta é positiva, Leandra. Se você já estava não colocando o recolhido, né, não incluindo o recolhido na base de cálculo, como a ação do Cindy Rochas deferiu o destacado, você pode recuperar essa diferença, tá? Aqui tem uma pergunta se há uma planilha modelo que possa ser disponibilizado, né? E a pessoa até se desculpa, porque se isso já foi perguntado, mas aqui a internet não está ajudando, está caindo, então pode ser que ela tenha perdido algum momento da live. Eu lembro... A gente disponibilizou, no caso da taxa Siscomex, uma planilha dessa, mas lá era um caso mais simples de ser apurado, então a gente conseguiu fazer um modelo. A gente, no caso da exclusão do CMS, da base de cálculo PiscoFins, por ter regimes diferentes de PiscoFins, você tem o próprio CMS sendo calculado por cada empresa de forma diferente. Talvez a gente não vai conseguir fazer esse tipo de modelo para estar disponibilizando, em função de ser mais singular, né, cada apuração. Nesse caso diferente da taxa Siscomex, que foi nossa live passada, que foi uma outra decisão positiva também que o sindicato obteve esse ano, nesse caso específico não há um modelo pronto, né? Então cada empresa vai ter a sua planilha. Ok. Tem uma pergunta do Marcelo, que ele questiona se o ICMS que iremos excluir é o resultante da alíquota de saída menos o ICMS da entrada, como demonstrado na apresentação? Se sim, como fica no caso da empresa que compra o bloco, transforma e depois vende a chapa? Como saber que valor retirar? Os exemplos que a gente acabou apresentando foi para contextualizar todo mundo, né, da questão dos regimes diferentes, para contextualizar a questão da modulação dos efeitos, mas como a gente já falou, o que a gente entende que a ação do Cindy Rochas está segurando é o ICMS destacado, Marcelo. Então, acredito que essa forma de cálculo seria só numa hipótese da empresa estar utilizando o CMS recolhido, que não é o que está na ação do Cindy Rochas. Ok. Aí o Elias nos faz uma pergunta, diz assim, algumas empresas fizeram ações individuais e se apropriaram dos últimos 5 anos em função de decisão judicial favorável. O período que não foi apropriado na ação individual pode, por ser de apenas 5 anos, pode apropriar-se da diferença, agora tendo em vista que a ação do Cindy Rocha tem um período mais longo? Bom, foi o que eu falei anteriormente. Se a empresa ela tinha uma ação individual, tem que saber até o ano que ela moveu essa ação. Se ela se encerrou e concomitantemente também existia ação coletiva do Cindy Rochas, né, ela teve a opção de escolher entre uma e outra. Se ela já transitou em julgado a ação individual, ela já recuperou o crédito dessa ação individual, então, tecnicamente, ela desistiu da ação coletiva, de modo que ela não pode usar um direito lá e um direito aqui. Então, tecnicamente, ela não poderia se beneficiar da ação coletiva, já que ela já recuperou na ação individual. Ou mesmo que essa ação individual fosse improcedente, também ela não poderia se valer da ação coletiva, né? A partir do momento que a empresa ajuizou a sua ação e não desistiu dela, a ação coletiva do Cindy Rochas não lhe ajuda. Tocante. Ou seja, se no caso da pergunta aqui, a resposta seria não tem como se apropriar, né, dentro do que foi perguntado. Tem uma outra pergunta aqui, que para as empresas que, de forma conservadora, antes estavam excluindo apenas o ICMS a recolher, ou nenhum valor quando apresentava saldo credor, deveriam ser retificados todas as informações e obrigações acessórias antes de entrega ou da entrada com habilitação? O crédito. Essa pergunta a gente acabou até respondendo, mas a Receita Federal já tem nos seus manuais como informar a questão da exclusão do CMS da base de cálculo dos COFINS. Então, a gente recomenda a consulta, né, aos manuais dos SPEDs para poder estar fazendo essa
essa questão, informando essa questão para o fisco. Aqui está, o período em que a empresa já excluiu o ICMS recolhido da base de cálculo do PIS e COFINS. Ela pode protocolar pedido para recuperar o crédito da diferença entre o destacado e recolhido na Receita Federal? Pode. Foi a mesma pergunta que, salvo engano, a Leandra fez, a resposta é positiva. É necessário informar no SPED contribuições à observação de ação excluindo o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS? O SPED já tá parametrizado para isso, então a gente reitera que é necessário verificar todos os requisitos técnicos, que aí a gente tem que verificar lá, que são diversas informações, né, que são necessárias. Tem uma pergunta da Cristiane aqui. Para obter as certidões e dar entrada ao pedido de recuperação, basta requisitar o escritório da Via Taíde? Já temos todas as certidões, tá, para poder a empresa dar entrada no procedimento de habilitação. Então, pode nos requisitar, ou se o sindicato quiser também, te manda para o sindicato e pode pedir ao sindicato. Ok. Aqui tem uma pergunta do Clériston. Pergunta para eles quem vai dar entrada no processo na Receita Federal, eles ou a empresa. Aqui, eu estou na dúvida aqui, viu, Clériston? Mas eu vou fazer a pergunta, não sei se você estava comentando com alguma outra pessoa, porque aqui a pergunta seria se é o escritório que vai entrar com a ação, ou o sindicato, com esse processo de recuperação, ou se é a empresa. Eu compreendo que cada empresa ela vai adotar o seu procedimento para junto à Receita Federal, até porque é um processo administrativo nesse instante, né? E que já tem as suas normas a serem seguidas, são as empresas que vão adotar os procedimentos, atuando aí o sindicato numa colaboração, como foi dito pelo Dr. Lucas, de fornecer uma certidão que o escritório da Via Taíde já teve, esclarecendo alguma dúvida que possa surgir, a gente encaminha a assessoria, e também fornecendo aí a declaração de associado ao sindicato para que possa compor o processo já, né, desde o início, que aí evita, se lá na frente quiserem pedir, já está lá dentro. O nosso escritório, presta esse tipo de serviço também. Então, se a empresa quiser e precisar de uma consultoria especializada, que tenha expertise nesse assunto de recuperação de crédito, a gente também continua à disposição. A empresa ela pode fazer através de outras consultorias também, mas nosso escritório presta esse tipo de serviço. Até algumas empresas do Doutor de Rocha já nos procuraram, algumas até se anteciparam, né? Já nos contrataram até antes do trânsito julgado, confiante que o resultado ia ser o desfecho positivo. Então, estamos à disposição aí para qualquer dúvida, para fazer esse procedimento também para a empresa, se ela tiver interesse. Foi bom o esclarecimento, porque na hora que eu citei a empresa, né, eu coloquei como a responsabilidade de, né? E é óbvio que tem empresas que às vezes pode ter uma estrutura que entenda que vai dar conta, mas tem aquelas que precisam realmente, nesse caso aí, de um apoio externo, um reforço externo, até para que a coisa aconteça num tempo hábil e que seja feita da forma mais correta para evitar questões futuras, né? Porque, veja bem, tem responsabilidade. Vamos imaginar só um cenário, tá? A Receita Federal ela tem um prazo de 5 anos após a compensação para dizer se aquela compensação está ok ou não está ok. Se nesse período, por exemplo, tiver algum tipo de questionamento por parte da Receita Federal, né, durante o processo de homologação desse crédito, a empresa precisa apresentar manifestação de conformidade, algum tipo de recurso, juntar documentos, isso é natural, né? Então, por isso que as consultorias, quando prestam o serviço de fazer a apuração, a habilitação e a compensação, normalmente já envolve ali, olha, a responsabilidade é minha até a homologação, né? Não é fiz aqui agora, tchau e benção, não. O nosso escritório, pelo menos, pratica assim, né? Então, é importante dizer porque não é tão fácil quanto parece, assim, né? Tem muito detalhe, tem questão de correção, ainda mais esse crédito que volta de 2008, mudou no meio do caminho o sistema de apuração, era da Com, agora é FD, então a gente faz até, né, Daniel, um corte, né, com relação aos dois sistemas ali para poder separar. Então, porque é importante deixar claro, se amanhã ou depois uma empresa tiver uma glosa, um questionamento, né, e tudo mais, não é o sindicato que vai prestar esse tipo de consultoria ou assessoria para a empresa, é realmente quem fez a compensação para ela, né? O sindicato não tem essa legitimidade para poder agir dessa forma.
Até porque quem conduziu o processo, porque, né, nós não estamos nas empresas adotando os processos dentro dos critérios que estão sendo adotados. Exatamente. Então, aí, assim, sendo bem claro, no caso do escritório, só como tem outros também, que, como o senhor disse, presta serviço, no caso de vocês, numa prestação de serviço dessa, o apoio é até o momento em que se conclua lá os 5 anos para que haja a homologação tácita da Receita, né? Perfeito, exatamente isso. Nosso escritório vê dessa forma, né? Nós somos responsáveis pela apuração, pela habilitação, pela compensação, e não só até a entrega da compensação, e sim durante todos os anos que forem necessários, se houver algum tipo de questionamento, a responsabilidade pelo recurso é nossa, enfim, todas as instâncias administrativas. É importante o empresário, enfim, colocar-se na balança na hora de colocar a cabeça no travesseiro lá e ver que está, digamos assim, coberto, né, por isso, né, porque é complicado. A gente, como, enfim, 20 anos de advocacia, a gente chega muita coisa para a gente que a gente olha, poxa vida, isso aqui eu podia, agora só não teria esse problema aqui dessa maneira, né, então, enfim, fica esse esclarecimento para os empresários. A empresa pode fazer por conta própria, naturalmente, mas ela pode também contratar consultorias. O Sindiroches que não presta esse tipo de serviço e também não poderia preparar algum tipo de questionamento ou argumento ou Sindiroches em caso de não homologação, né, por parte da Receita Federal. Ok. E aí tem pelo menos por enquanto aqui a última pergunta, considerando que o comunicado ao setor pode ser entendido como ciência inequívoca, as empresas não mais poderiam requerer desistência do mandato de segurança individual, já que esses comunicados sempre foram enviados e a lei fala em 30 dias da data da ciência? É esse o entendimento? O doutor Lucas ele fez o esclarecimento técnico e tudo que ele falou assim embaixo, mas meu entendimento é que quando a gente distribui a ação, no mês seguinte já é comunicado para o Sindiroches. Então, não tem mais nenhuma empresa que, digamos assim, possa alegar que não tinha ciência inequívoca, porque, né, Selma, a gente manda periodicamente, né, os comunicados, quando a gente protocola uma ação, depois envia quando sai resultado relevante, periodicamente envia um relatório das ações. Então, é muito difícil, digamos assim, a gente imaginar uma empresa que não tivesse... Só se acontecer dela não estar cadastrada para receber um e-mail no sindicato, pode acontecer. Eu só voltaria num ponto, porque ela é a pessoa que cita exatamente mandato de segurança. E eu lembro que o doutor Lucas tinha falado alguma questão exatamente sobre o mandato de segurança. Tipo de ação. O mandato a questão de subjetividade, né, do direito, não é isso? Com relação a esse ponto de ter litispendência, na verdade, nem litispendência, de ter uma ação individual tramitando em uma coletiva com o mesmo objeto, né? A questão que eu falei da diferença do mandato de segurança para a ação ordinária é que o mandato de segurança, por ser um direito subjetivo, né, você tem um direito líquido e certo ali para ser segurado, você pode desistir a qualquer momento sem anuência da outra parte. É apenas questão de anuência que eu falei. E o juiz decide o processo, aceita a sua extinção, né, a sua renúncia, sem julgamento de mérito. Tem que ser sem julgamento de mérito, senão você não consegue aproveitar o direito da ação coletiva do sindicato. Na ação ordinária, isso às vezes é um pouco mais complicado, porque às vezes teve contestação, entende que o direito lá não é subjetivo, é uma relação triangular de processo. Então, são questões técnicas. Isso que a Ana Paula perguntou aí, é exatamente o que o Rogério falou. O mandato de segurança, você pode desistir dele, porque é direito subjetivo seu. Mas a questão de ver o prazo de existência para se adaptar à ação, se beneficiar da ação coletiva, aí tem que ver da data da ciência inequívoca. Isso aí a gente já divulgou há algum tempo e realmente vem mantendo aí a divulgação já faz um bom período, né, que a gente periodicamente publica e envia as atualizações dos processos tributários, que não existe só esse, não existe só aquela da taxa do Siscomex, tem outros em curso aí. Nós temos mais de, acho que 15, 13, mais 15 processos isso aí, 14 ações judiciais. 14, né? Em trâmite, né? Tudo são ações coletivas, assim, de Rochas, buscando os mais diversos interesses aí para o setor. Né? Então, essa aí era a última pergunta. Né? A gente gostaria de agradecer a ver se tem mais algum questionamento, se alguém quer expor mais alguma coisa. E não tendo, a gente agradecer aí, nós estamos com 1h15 de live. Eu acho que deu para sanar alguns pontos, fica claro, né, o entendimento da vigência, da eficácia aí
da decisão obtida pelo Cindy Rochas. É lógico que, sendo alertado para os cuidados que cada um tem que ter, quanto à apuração do seu crédito, o encaminhamento do seu processo, avaliar se já não está numa outra ação individual ou numa outra ação que envolva uma associação, né? Porque, não nesse caso, mas teve um caso, algum tempo atrás, que eu lembro que eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa dizendo assim, nós vamos entrar aqui porque nós tínhamos aqui e tal. E isso era 2019. Falei, rapaz, o sindicato está com a mesma ação desde 2013. Quer dizer, se você entrar agora, nós entramos em 2013, podendo voltar a 2008. Aí nós estávamos em 19 conversando. Falei, se entrar agora em 19, você vai voltar a 14. 14 para 8, nós estamos falando de 6 anos. Você vai perder 6 anos de direito do seu crédito, né? Aí ele falou, não, então eu vou ver, deixa eu ver essa ação de vocês aqui e tal. Então, é interessante também, fica a dica às vezes, né, que as empresas, às vezes, antes de entrar com uma ação, propor ação, procurar até o sindicato, perguntar. A gente não tem problema nenhum em informar quais são as ações que a gente tem em curso, né? É um interesse nosso defender o setor. Quer dizer, e aí a pessoa depois avalia. Não, eu acho que, sei lá, eu acho que o sindicato não vai ter sucesso pelos argumentos que colocou aqui no processo, pelo que eu vi, os meus argumentos são diferentes. Ok. Aí eu li, como diz o outro, é o livre-arbítrio de cada um, mas o sindicato tem ido aí buscado e brigado por uma série de questões, né, na defesa dos interesses aí das empresas do setor. Então, a gente quer agradecer mais uma vez aí a todos. Eu vou, assim, quem quiser permanecer aí, eu vou colocar todo mundo na sala para a gente tirar uma foto, mas aí o doutor doutor Rogério, Daniel e Lucas, se vocês puderem aí fazer uma antes, enquanto eu coloco o pessoal na sala, só para a Karina fazer. Karina, levanta a mãozinha aí para dizer que está ok. Legal. Você manda. Karina, né, e as Agora fotos, é importante registrar, colocar, né? O pessoal, estou colocando quem quiser na sala agora, até para a gente se ver um pouquinho, gente, com esse negócio de home office, tal, a gente acaba vendo poucas pessoas. Então, quem quiser abrir o vídeo aí, eu estou começando a colocar todo mundo na sala. Agora é hora de virar meme, né, Selmo? Abre o vídeo, a pessoa está ali pegando alguma coisa. Rapaz, eu não sei se vocês repararam que em alguns momentos estava fazendo uma movimentação diferente aqui. Mas é porque nós estamos com uma Chihuahua com 3 meses e ela entrou aqui no escritório. E ela mais um, é o terceiro, hein, Selmo? É mais um, né? Não, a outrazinha morreu. Ah, poxa vida. E ela estava querendo roer o cabo do computador, rapaz. Ah, novinho assim, né? Chihuahua. Eu tenho um Chihuahua também. Chihuahua Pode muito... que acaba aí com a live, né, pode abrir o vídeo aí, pessoal. Pode ir abrindo aí. Vamos... É que demora um pouquinho, eu não tenho um comando para admitir todos, eu estou tendo que admitir um por um. Olha o Tijuca aí. Não adiantou você ficar escondido. Tem que dar o tempo, Selmo, porque sabe como é que é? As moças vão, claro, fazer uma make ali rapidamente, né, Karina? Tem que, não abre a câmera assim, né? Tem que ter um preparo. É verdade. Não pode ser só a mulherada, não, mas o pessoal mais vaidoso também. Verdade, todo mundo. Quem quer sair mal na foto? Ninguém. Olha, pela minha contagem aqui, já está todo mundo na sala. Karina, você que manda aí, o pessoal, vão abrir aí. Olha o Francisco aí. Grande Francisco, um abraço. Vamos ver se vai mais alguém abrir. Já está dando 2 páginas já. Olá, Lázaro. A Cristiane Minetti aí, deixa registrado um abraço também. Cristiane, que tinha me perguntado no dia sobre o processo, mandei uma coisa para ela, falei, mas olha lá, vamos ter a live. E ela está aí, firme e forte. Karina, você que manda. Vamos lá, hein? No já, e aí eu vou precisar de um tempinho, porque são 2 páginas, eu tenho que fazer 2 fotos. 1, 2, 3 e já. Espera um pouquinho que eu vou salvar. Para quem chegar mais tarde em casa, para quem chegar mais tarde em casa, a foto já é prova de que estava no trabalho, viu, gente? Aí vocês têm a justificativa lá para as madames, porque que chegou mais tarde.
A outra, hein? 1, 2, 3 e já. Pronto. Obrigado. Obrigada, É isso. pessoal. Pessoal, mais uma vez, obrigado. Estamos à disposição. Muito E obrigado, vamos Célio. trabalhar. Obrigado a todos os Obrigado. participantes. Continuamos à disposição. Claro que a gente queria trazer... Nosso objetivo era que o julgamento do Supremo tivesse acontecido antes desse webinar. A gente teria, digamos assim, um cenário em tese. Eu falo em tese porque, dependendo do julgamento do Supremo, pode vir outros questionamentos, né? Enfim. Mas o fato é que não deu tempo do Supremo colocar em pauta, mas nada impede também, se o Supremo realmente fizer alguma coisa revolucionária, isso puder, de alguma maneira, impactar a ação do Cindy Rocha, nós nos comprometemos a fazer um novo webinar, né, Selma, para poder esclarecer caso Com surja certeza. essa dúvida. A posição do Comunicado, sindicato, a posição do sindicato, a gente está sempre gerando conteúdo, gerando informação e esclarecendo dúvidas. E a gente sempre pede, se tiver alguma coisa acontecendo, encaminha, porque às vezes a gente até não consegue responder na velocidade que gostaria, mas a gente vai tratar, né? Foi igual essa questão aí de paralisação de caminhoneiro que teve, né? Nós passamos aí o final de semana tratando aquilo, tentando resolver. A gente não conseguiu dar solução, mas foi resolvido ontem. Tem um problema no porto que está deixando todo mundo de cabelo em pé, né? Que embarca, não embarca, gera detention, gera taxa por carta de correção. Nós estamos na briga e vamos continuar na briga, né? Então, a gente precisa ter esse apoio também de chegar a informação, porque às vezes a coisa acontece lá na empresa e a gente não sabe. Ah, teve aqui uma pessoa que falou isso. E aí fica. Se a gente for provocado, a gente já corre atrás de alguma informação, de alguma orientação. Ok? Um abraço para todos. Boa semana a todos. Obrigado, tchau. Pessoal, tchau, tchau. Obrigado, Cristiano. Um abraço. Obrigado, Tchau, Francisco. Tchau. Obrigado, Tijuca, Marcelo, Karina, doutor Daniel, doutor Rogério, doutor Lucas. Obrigado a todos aí também que ainda estão nos ouvindo e que não estão visíveis. Até a próxima aí. Até a próxima. Tchau, tchau.